Olá! Cada vez mais a ciência dialoga com as diferentes modalidades esportivas buscando aprimorar as práticas existentes. E esse diálogo, por exemplo, acontece de maneira intensa entre pesquisa científica e futebol. Então é sobre esse tema que nós vamos conversar hoje no programa Ubra Conhecimento que está começando. Eu quero dar as boas-vindas ao nosso convidado, Daniel Carlos Garlip, que tem graduação em Educação Física e doutorado em Ciências do Movimento Humano, atua em temas como crescimento e desenvolvimento humano, aptidão física, crianças e adolescentes e é docente da UBRA no curso de Educação Física. Seja muito bem-vindo, professor. Eu quero começar essa nossa conversa perguntando para o professor Daniel, do que trata a pesquisa da qual você participa, controle do uso no desempenho físico através da avaliação bioquímica e metabólica em atletas de futebol? Bom, o que nós fazemos é analisar os jogadores de futebol e tentar entender o quanto as questões metabólicas, que seriam o quanto o corpo deles utiliza de energia para as suas movimentações, para além disso saber o quanto as questões fisiológicas, como alguns metabólitos, são capazes de fazer com que o corpo dele funcione de uma forma melhor, ou se isso tem interferido muito em questões como, por exemplo, fadiga no corpo humano do atleta. Sim. Isso pode gerar melhores desempenhos em campo, isso pode gerar também análises de posicionamento dos atletas. Quer dizer, durante o jogo, como eles funcionam. Exatamente. Então, além disso, a gente consegue ter uma melhor noção de como o jogo funciona e como melhor inserir o atleta nesse jogo. Isso quer dizer que cada pessoa, nesse caso específico, é uma pessoa. Exatamente. E cada atleta precisa ser estudado e também diante da função que ele desempenha, quer dizer, se ele joga na defesa, no ataque, ou meio campo, isso também tem alguma interferência? Sem dúvida. Tem uma máxima do treinamento esportivo que diz que se chama individualidade biológica. O que seria isso? Assim como o senhor falou, Gilberto, cada indivíduo é um indivíduo. Sim. Então, nós precisamos entender o indivíduo e, além disso, quando nós estamos falando de esportes coletivos, é fundamental entender os posicionamentos desses jogadores, porque cada posição tem uma característica. Alguns jogadores precisam ter um componente que a gente chama de mais aeróbio, ele vai e volta mais vezes no campo. Sim. Outros posicionamentos exigem condicionamentos mais anaeróbios, ou seja, mais explosivos, fazendo com que ele tente resolver determinadas jogadas em um espaço mais curto. Sim. Então, para cada posição, além do que tem o goleiro, que Perfeito, o goleiro tem uma boa capacidade de explosão muscular, além do que, geralmente são indivíduos com uma envergadura muito grande. Envergadura é o tamanho de uma mão até a outra, fazendo com que ele consiga, de forma rápida, consiga chegar até a bola e possa defender um chute ou uma bola colocada da melhor forma possível, né? Isso quer dizer que praticamente o treinamento, ele obviamente é coletivo, mas ele também é individualizado. Sem dúvida, sem dúvida. Além de fazer a parte coletiva, que seria o quanto os atletas entendem as suas posições em campo e onde o seu companheiro estaria para fazer determinadas jogadas, Perfeito. É fundamental que se analise os indivíduos de forma particular para que a gente possa desenvolver para a sua posição as melhores competências físicas para que ele possa desempenhar da melhor forma possível as suas jogadas. Né? E além disso, o sujeito se conhecer e também conhecer a capacidade do outro, digamos, para ele passar a bola dentro das condições que o outro consiga receber? Sem dúvida. Às vezes, a gente está olhando o jogo de futebol e um jogador faz um passe e o outro jogador não chega. Muitas vezes foi porque eles não se conhecem, eles não estão ambientados uns com os outros. Mas, às vezes, um jogador superestima a capacidade do outro de chegar nessa bola. Então, um outro jogador naquela posição, de repente, poderia chegar porque teria um componente físico de maior velocidade para chegar lá. Sim. Mas alguns não têm essas capacidades. Então, é muito interessante a gente conversar com pessoas que estão olhando o jogo e eles fazem certas colocações que estão cobrando o jogador de algo que, assim, fisiologicamente, em termos de competências físicas, ele não é capaz de responder. Não é capaz de resolver. E aí tem uma outra máxima que se usa no futebol, é de que o grupo leva um determinado tempo para se formar. Quer dizer, no fundo é isso, o sujeito se conhecer, mas ele também conhecer os seus colegas de como eles funcionam.
Quando a gente começa a analisar o futebol, todo início de temporada tem aquela formação inicial, onde a gente vai fazer com que os atletas tenham maiores capacidades físicas, aumenta essas capacidades físicas mais gerais, como por exemplo um condicionamento mais aeróbio, fazendo com que eles consigam ficar mais tempo em movimento dentro do campo. E para além disso, como o senhor mesmo disse, é fundamental que quando eles se conhecem, eles sabem exatamente que se eles jogarem a bola em determinada posição, aquele companheiro dele vai chegar lá. Então, quando a gente analisa as táticas de jogo, os jogadores, eles mesmo sem olhar, isso quem fazia isso de forma brilhante era o Ronaldinho Gaúcho, ele largava a bola sem olhar para o lado ao qual ele estava largando a bola, porque ele sabia que o colega dele estaria lá. E quando a gente muitas vezes analisa um jogador em específico, e que vai para a seleção brasileira, por exemplo, a gente diz assim, ele não rende tanto quanto ele rende no clube. Por quê? Porque muitas vezes na seleção brasileira ele é colocado numa posição que não é sua posição original. Original, sim. Além disso, ele não está com atletas, com pessoas as quais ele conhece em termos de jogada. E que até o ajudam nas jogadas, sem né? dúvida. Então, às vezes ele vai lá jogar a bola lá e aquele indivíduo não vai porque não entendeu a jogada ou aquela jogada não foi treinada, o que dentro do clube ele faria com muita tranquilidade. Sim. E esse é o grande brilhantismo do Tite hoje. O Tite ele faz isso, ele coloca os jogadores em suas posições originais, fazendo com que eles tenham rapidamente um conhecimento entre eles, fazendo com que as jogadas aconteçam de forma mais específica dentro dos campeonatos. Ou seja, ele faz mais ou menos na seleção com o jogador, que o jogador faz no seu time de origem. Exatamente, exatamente. Fazendo com que quem é volante, quem é lateral, quem é zagueiro, fique nas suas posições originais. Claro que muitas vezes no clube nós temos que adaptar os jogadores, nós temos que adaptar as jogadas. Mas, às vezes, quando se seleciona um jogador, e seleção é justamente isso, pegar o indivíduo que está melhor capacitado para naquele momento, e colocá-lo nessa posição original sua, de contato, de vivência, para que ele possa responder de forma mais adequada ali. E é interessante também olhar o futebol de uma outra ótica em que muitas vezes os jogadores, nós começamos a mudá-los os mesmos de posição. Conforme eles vão envelhecendo, algumas competências físicas vão sendo perdidas e outras vão sendo ganhas. Por exemplo, explique isso um pouco. Por exemplo, a questão aeróbia. O que é a questão aeróbia? Aeróbia. O quanto o indivíduo consegue correr, permanecer correndo durante um jogo de futebol. A questão aeróbia, ela vai se desenvolvendo ao longo da vida. As crianças, elas têm uma baixa capacidade aeróbia. Se a gente começar a olhar, por exemplo, umas categorias de base, as crianças elas não conseguem correr sem parar. Elas correm e param, porque todo o sistema anaeróbio, que é um sistema de utilização de determinado substrato energético, que é a glicose, tem um limite dessa capacidade. Pela idade. Pela idade. E isso faz com que a capacidade aeróbia fique prejudicada, porque todo o processo aeróbio, ele advém de um processo anaeróbio anterior. Então, quando o indivíduo vai envelhecendo, esse processo aeróbio vai ficando cada vez melhor. Então, muitas vezes a gente pega indivíduos mais velhos e acaba jogando mais para as laterais, porque eles têm uma boa capacidade de ir e vir mais vezes, sem cansar. Claro que quanto mais indivíduos muito velhos, e no futebol a gente está falando aí de 40 anos, né? É uma profissão que ela é muito curta, ele também não consegue mais ter um bom desenvolvimento, um bom desempenho. Né? Então, assim, são momentos específicos do jogo, são momentos específicos da vida do atleta, em que o técnico e o preparador físico têm que conversar para que eles possam analisar a competência física e a capacidade do indivíduo, para que possa jogar ou para as laterais, ou para a parte mais central do campo, ou mais para frente, mais para trás, conforme as suas competências, que seriam as competências físicas, e as suas competências técnicas. Porque às vezes um indivíduo corre muito, mas não consegue fazer uma jogada de forma importante. Pois é, professor, você citou há pouco o Ronaldinho Gaúcho, que é de fato um profissional diferenciado, ou era, né? Essa questão, como é que a gente pode entender isso é dom, isso é vocação, ou isso é técnica? Como a gente entende? Ok.
Eu costumo dizer para os meus alunos assim, não existe atleta feito em laboratório. Os atletas, eles nascem prontos. Nós precisamos identificá-los. Ou seja, eu sempre brinco com eles e digo assim, ó, pensem no pior jogador que vocês já viram jogar. Ele com certeza bate na bola diferente de qualquer um de nós. Perfeito. Então, o ser atleta, ele vem já no indivíduo. O que nós temos que fazer é identificar esse indivíduo e fazer com que ele possa ter essa competência melhor desenvolvida dentro do ambiente onde ele gostaria de estar. Pois é, aquilo que você fala agora, professor Daniel, fecha 100% com uma teoria que a gente estuda na educação, na comunicação também, que é a teoria das inteligências múltiplas, que vem da Universidade de Harvard dos Estados Unidos, né? E diz que cada um de nós tem as suas respectivas competências. Muito bem, nós vamos agora para o quadro Ciência em Foco, vamos para o intervalo e já voltamos. No Ciência em Foco de hoje falaremos sobre o exercício físico em altitude. Atletas que treinam no nível do mar e são levados a competir na altitude. Quando eu me refiro à altitude, eu me refiro a 1.500, 2.000 metros acima do nível do mar, sofrem uma queda de desempenho relacionada à menor pressão de oxigênio nesses locais. Esses atletas apresentam um menor consumo de oxigênio e mostram então uma perda do seu rendimento esportivo. Isso é muito comum em modalidades esportivas como o futebol, que o seu calendário competitivo muitas vezes leva essas equipes para competir em cidades onde essas cidades se localizam muito acima do nível do mar, e isso gera então um menor rendimento e um prejuízo para essas equipes. Isso acaba exigindo dos preparadores físicos e dos técnicos uma estratégia adequada com relação a ir antes da competição, uma semana, 2 semanas antes, o que é diretamente relacionado com quão acima do nível do mar é essa cidade, ou então ir no dia da partida, no dia da competição e ter uma menor queda de desempenho por uma menor exposição a esse ambiente hostil. O controle do desempenho físico em atletas de futebol é o tema do Ultra Conhecimento dessa semana. E nós estamos conversando com o professor Daniel Carlos Garlip, aqui docente da Universidade Luterana do Brasil. Professor Daniel, a questão é assim, um sujeito gostaria muito de ser jogador de futebol, mas só vontade não basta. Exatamente. Para além do indivíduo ter que ter algumas competências físicas para isso... Que são inatas, como a gente comentou anteriormente. Só para dar um exemplo dessa questão inata. Se a gente for pensar, por exemplo, no músculo da perna, que a gente chama de gastrocnêmio, para indivíduos que fazem corridas de longas distâncias, eles nascem com 99% de fibras de contração lenta, por exemplo, na perna. Ou seja, eles conseguem manter muito tempo um movimento. Para indivíduos com mais velocidade, eles nascem com 94% de fibras de contração rápida na perna. Isso estamos falando só da barriga da perna. Agora, para nós, população em geral, nós nascemos com mais ou menos 50-50. Ou seja, isso já é um exemplo de que nós viemos prontos para ser utilizado em determinada área do esporte. Exato. Certo? Exato. Então, a gente... Trazendo agora para dentro do futebol, ali vai acontecer muitas vezes a mesma coisa. Principalmente se o atleta passou muito tempo sem treinar. Por isso que às vezes a gente vê a população assim, mas tem lá determinado jogador, por que não coloca ele? Ele não está pronto para jogar. E muitas vezes a gente está olhando o jogo e a gente vê que o atleta ele se joga no chão e, por exemplo, está tendo câimbras. Por que ele está tendo câimbras? Porque justamente o corpo dele está chegando no limite. No limite, sim. E este limite faz com que, para além da perda de água, por causa da desidratação, ele acabe chegando num limite, fazendo com que o corpo dele não responda mais de forma adequada. Então, não adianta eu só querer. Eu preciso entender que eu preciso treinar e treinar muito. E não adianta também ser só físico. Eu preciso treinar o entendimento do jogo. Eu preciso entender como o meu colega funciona, eu preciso entender como o jogo funciona em si. Porque quando a gente começa a olhar o jogo de cima, nós olhamos que os indivíduos correm em determinadas linhas. Perfeito. Então eu preciso ter um entendimento do jogo, analisar tudo isso para que eu possa
fazer parte desse jogo e não estar numa posição inadequada num momento em que eu deveria estar numa outra posição. Sim. Certo? E isso quer dizer que aquilo que você comentou agora, professor Daniel, em relação à musculatura, que é incrível isso, né? Isso advém do diálogo entre a pesquisa e o próprio esporte. Né? Agora, há pouco tempo, nós acabamos de publicar um artigo falando sobre uma relação da frequência cardíaca máxima de um jogador. Então, nós colocamos jogadores para treinar até o máximo e verificamos qual era a frequência cardíaca dele. E medimos uma frequência cardíaca que a gente chama de estimada, através de cálculos. E muitas vezes, para fazer o treinamento, os preparadores físicos analisam essa frequência estimada. Só que ela não corresponde à frequência máxima do jogador. Então, muitas vezes, o próprio treinamento está sendo subestimado. Nós estamos treinando menos os indivíduos do que eles deveriam estar treinados. Olha só. Só fazer uma relação assim. Sim. Um outro artigo que nós acabamos de publicar na Copa de 2014, a média de distância percorrida pelos jogadores de futebol foi de 10,6 quilômetros. Tá, ok. Bom, isso nos remete a que o indivíduo ele precisa correr muito. Mas quem determina a resposta num jogo de futebol são 6 metros. 6 metros. 6 metros. O que isso nos reporta? Que o jogador de futebol ele precisa ter uma boa capacidade de resistência aeróbia, correr e voltar várias vezes, mas ele tem que ter uma boa capacidade anaeróbia, que é essa capacidade de explosão, de resolver, de conseguir chutar dentro de 6 metros. Por isso que a gente diz que o futebol ele é um esporte intermitente. Muitas vezes significa isso? Intermitente muitas vezes tu vai vendo o jogador numa corrida explosiva, muitas vezes tu vai ver o jogador numa corrida mais lenta, muitas vezes tu vai ver o jogador parado. Mas em nenhum momento ele está desligado da posição dele no jogo. Então, ser preparador físico de um time de futebol, ser um atleta de futebol, é algo que nós precisamos analisar muito especificamente o todo do jogo, analisar de forma científica o quanto ele está desgastado, para saber se ele pode ou não jogar o próximo jogo. Isso é outra coisa que a população não entende. Às vezes, um outro jogo, um jogador importante não está colocado. Mas por que ele não está colocado? Sim. Porque o corpo dele cansou. Ele está num processo inflamatório muito grande. Então, colocar esse atleta geraria, quem sabe, a chance dele ter uma fadiga ou uma lesão. Sim, Esse seria o pior problema. Sim. Então, nós precisamos ter um grande número de jogadores para que a gente possa ficar trocando esses jogadores para que eles possam se recuperar também. Professor, a quantia de quilômetros que se corre hoje no futebol, pensando profissional, e aquilo que era algumas décadas atrás, tempo de Garrincha, Pelé, por exemplo, isso mudou? Isso é outra coisa interessante. Tem um professor aqui da UBRA que ele é fisiologista de um time durante muito tempo. E isso foi uma das coisas que eu estava conversando com ele. Não houve grandes mudanças ao longo do tempo das questões de distâncias percorridas e de capacidades, sejam elas de mais resistência ou de mais velocidade dos indivíduos. O que mudou muito no jogo hoje? O jogo ele é mais dinâmico, e o jogo é mais próximo. Época de Garrincha... Maior contato. Muito contato. Época de Garrincha, por exemplo, quando eu paro para analisar o jogo, eu penso assim, Garrincha hoje teria muita dificuldade. Por quê? Porque ele fazia alguns dribles que ele não levava a bola junto. Hoje, como o jogo ele é muito próximo, ele perderia essa bola. Ou seja, hoje os jogadores estão marcando mais, eles estão mais em cima. Muito em cima. E às vezes não é só um jogador que está em cima de um outro jogador. Às vezes a gente analisa que mais de um jogador chega para marcar um outro jogador. Fazendo com que provavelmente, claro que a gente vai ficar no âmbito da imaginação, provavelmente ele não conseguiria ter todo o brilhantismo que ele teve com aquelas jogadas, porque ele perderia a bola por essa proximidade maior do jogo. Hoje, o jogo ele é muito mais equipe. E quando a gente analisa o jogo, principalmente em ambientes mais europeus, a gente enxerga um todo e uma velocidade impressionante dentro das 4 linhas. O que faz com que tem que haver um entendimento mais geral. Mas, claro, sempre vai ter aquele exponente que muitas vezes tu entrega a bola para ele e sabe que ele vai resolver. Sim. No Brasil... eu uma vez ouvi uma frase que disse o seguinte:
Não existe, até hoje, um jogador melhor em 1 metro quadrado do que o Romário. O Romário, ele trabalhava em 1 metro quadrado e ali ele resolvia. Ali ele se livrava do marcador e ali ele chutava e ali ele fazia o gol. Então, claro, estamos trabalhando mais em equipe? Sim. Mas as individualidades muitas vezes superam tudo isso. E essa poderia ser parte desta magia do futebol? Que é o esporte mais praticado no mundo, segundo você diz, Exatamente. Né? O futebol, ele é algo muito amplo, porque a gente não analisa ele em cima de uma velocidade, a gente não analisa ele em cima de um relógio, a gente não analisa ele em cima de um salto. A gente precisa analisar ele de uma forma muito ampla, para além das paixões, para além de hoje os altos salários, para além de hoje essa movimentação conjunta e muito forte entre os times. Então, cada vez mais eu enxergo que o futebol ele vai ter mais visibilidade, porque cada vez mais ele está mais específico dentro do futebol, mas ele está mais global em termos de conhecimento de um todo dentro do jogo, entre jogadores e entre clubes e entre treinadores. Ou seja, existe na atualidade que se faz mais gols do que no passado? Eu nunca parei para analisar isso, mas eu vejo que a gente faz menos gols. Menos gols. Menos gols. Por quê? Porque essa proximidade menor, essa proximidade dos difícil. Jogadores maior, ficou mais difícil fazer gols. Além do que, os treinamentos ficaram muito específicos. Quando a gente olha o treinamento de goleiro hoje, o que no passado muitas vezes era algo que não se levava muito em consideração, hoje existe um treinador de goleiro. E se eu não me engano, 2014, na Copa anterior, 2010, o Ronaldinho Gaúcho fez um gol de falta maravilhoso. Quem disse para ele onde o goleiro estaria e que o goleiro não pegaria a bola foi o preparador de goleiros. Olha só, na hora, durante, quer dizer, no decorrer do ele jogo... Ele disse para o Ronaldinho, chuta em tal lugar, porque esse goleiro vai estar em tal lugar. E ele fez aquele gol maravilhoso. Ou seja, hoje, até o goleiro, ele tem uma preparação tão específica, uma preparação técnica, uma preparação tática, uma preparação física tão específica, que eu enxergo que nós temos menos gols, porque nossos atletas estão cada vez mais preparados para suportar esse todo. Muito bem, nós vamos para o quadro Dica do Programa e já voltamos. A dica de hoje é para o programa para pessoas que realizam atividades de finais de semana. Acho importante, né, pessoal, a gente ter bastante claro que todas as pessoas que se propõem a realizar exercício físico, existem algumas etapas que devem ser seguidas. A primeira delas, todo indivíduo que vai realizar exercício físico, independente de ser durante a semana ou final de semana, ele precisa ter aquilo que nós chamamos uma condição de saúde, ou seja, ele tem que estar saudável. Então, para isso, é importante que, antes de iniciar qualquer programa de exercício físico orientado, ele tenha uma boa saúde. A partir do momento que ele tem uma boa saúde, se inicia aquilo que nós chamamos de avaliação funcional, para que possamos realizar e organizar todas as atividades que serão feitas por esse aluno. Acho importante, sempre no início dos programas de exercício, principalmente para aqueles de finais de semana, não só ter uma boa saúde, como identificar as cargas de treinamento. O que são cargas de treinamento? Cargas de treinamento são intensidades adequadas para que os nossos alunos, para que as nossas pessoas que venham realizar exercício não sintam dor, não sintam desconforto ou possa até ter um mal súbito. No entanto, esse programa de exercício físico deve ser orientado por um professor de educação física, ou seja, este é o profissional que tem a total competência e a possibilidade de organizar essas cargas de maneira adequadas. Cada indivíduo, independente da sua faixa etária, existem cargas adequadas de treinamento. O que significa isso? Quantas vezes eu vou fazer, qual é a intensidade do meu treinamento e que tipo de exercício eu vou fazer. Acho importante que também, durante os exercícios, as pessoas realizem uma boa hidratação, não só antes da atividade, como durante a atividade e após. E junto com isso, esse treinamento precisa ser organizado, né, como eu já havia dito, com carga, com intensidade e com frequência semanal. O controle do desempenho físico em atletas de futebol é o tema do Ubra Conhecimento dessa semana. E nós estamos conversando aqui com o professor aqui da Ubra, Daniel Carlos Garlip.
Professor Daniel, qual é o seu recado final para a gente fechando essa nossa conversa? Seria importante que os pesquisadores estudassem cada vez mais, para além dessas competências físicas dos jogadores de futebol, das questões fisiológicas dos jogadores de futebol, questões táticas e técnicas, para quê? Porque muito tem se falado de forma pouco científica. Nós precisamos estudar cada vez mais isso, para que a gente consiga entender o quanto essa vida do atleta interfere nessas respostas fisiológicas e, para além disso, o quanto o treinamento específico vai fazer mudanças tanto corporais como fisiológicas para que eles possam desempenhar cada vez mais e cada vez melhor a sua função. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo de que jogador de futebol não era atleta, e eu penso completamente diferente. Um jogador de futebol, ele é um atleta tão completo que ele precisa ter todas essas competências que nós conversamos até agora, fazendo com que ele tenha uma extrema capacidade, além do que ele precisa fazer uma leitura do jogo. Então, o que eu penso e o que eu gostaria é que a gente estudasse cada vez mais o futebol. Qual é o grande problema disso? É que muitas vezes os grandes times, as grandes equipes não permitem a divulgação de dados das suas equipes. Mas, às vezes, quando a gente estuda as categorias de base, a gente consegue ter algumas respostas para que possam ser utilizadas depois no alto rendimento e, quem sabe, um dia a gente consegue pegar esse alto rendimento e trazer para o dia a dia para que a gente possa especificar e melhorar cada vez mais o treinamento. Muito obrigado, professor Daniel, por essa conversa. Muito obrigado você pela companhia e nós nos encontramos na próxima semana para mais um Ultra Conhecimento. Até lá!